O jornal espanhol disse que o Real Madrid precisa tomar cuidado e destacou os nomes de peso do Flamengo. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar a respeito das declarações do jornal espanhol AS acerca da equipe do Flamengo. Vou falar sobre o lançamento de uma camiseta especial para o Mundial de Clubes no Marrocos. Vou falar sobre o narrador João Guilherme, que explicou a razão pela qual não narrava jogos do Flamengo na ESPN, e também a respeito da cobrança da torcida para a demissão de um jogador do Flamengo. Mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal para que passe a seguir o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Por quê? Cada seguidor que nós ganhamos, cada curtida em um vídeo faz com que o YouTube perceba que os vídeos podem ser relevantes a outros torcedores do Flamengo, a outras pessoas que também se interessam por esse clube que é a nossa maior paixão. Então, por favor, eu peço a sua ajuda para me ajudar a chegar a mais irmãos rubro-negros, a mais irmãs rubro-negras, tá bom? Peço por gentileza esse favor, não custa absolutamente nada, é de graça. Então vamos lá. O jornal espanhol AS, um dos principais jornais lá da Espanha, destacou o Flamengo como, abre aspas, perigo para o Real Madrid. Eles destacaram os nomes mais conhecidos do Flamengo. Falaram sobre o Vidal, que já passou em vários clubes europeus, o Felipe Luiz, que também passou por lá no Atlético de Madrid, falaram sobre o Davi Luiz, mas eles destacaram que esses nomes fizeram o Flamengo ter visibilidade, mas que o principal fator de perigo do Flamengo é o sistema de ataque, composto aí por De Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Eles inclusive destacaram muito o Pedro, que quase foi parar no Real Madrid em 2018. Sobre o Pedro, o jornal AS falou o seguinte, abre aspas, um artilheiro completo. Seus 12 gols em 13 jogos levaram ao título de melhor jogador da competição. Poderia ter sido do Real Madrid. Houve uma oferta formal quando era jogador do Fluminense, mas uma lesão no joelho atrapalhou os planos de ambas as partes. Ele foi o camisa 9 de Tite no Brasil. Se o Richarlison não estivesse lá, seria titular. Um atacante com uma relação fluida com o gol, lutador e que sabe impor seu corpo. Foram as palavras do AS aí para o Pedro. Então, assim, legal ver um jornal espanhol dando essa relevância ao Flamengo, que pode ser adversário do Real Madrid na final. Mas antes, o Flamengo, que estreia no dia 7 de fevereiro, precisa enfrentar o vencedor de Wydad Casablanca, que é o representante do Marrocos, ou Al Hilal, né? O Real Madrid, por sua vez, vai encarar o classificado na disputa entre Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e o time que vencer as quartas entre Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia. A delegação do Flamengo vai viajar para Marrocos no próximo dia 2 de fevereiro. Boa sorte aí ao nosso Mengão. E falando de Mundial de Clubes, eu preciso falar sobre o lançamento de uma camiseta muito bonita. Tem duas cores, uma quase que totalmente preta e outra quase que totalmente branca. Só não é totalmente porque tem um detalhe dourado com um camelo, o símbolo CRF do Flamengo, né? E o nome Marrocos. Esse lançamento é uma parceria do Flamengo com a Brasiline, é uma camiseta alusiva ao Mundial de Clubes, semelhante a que o Flamengo lançou também em comemoração à final da Libertadores em Guayaquil, e hoje você consegue encontrar no parceiro que recentemente renovou o contrato de patrocínio com o Flamengo, Mercado Livre. Eu estou aqui até dando uma olhada, ambas as camisas, seja na cor preta ou branca, estão no valor de R$ 119. R$ 119. Hoje você só consegue encontrar no Mercado Livre, mas a partir do dia 17, próxima terça-feira, estou gravando esse vídeo às 4h39 da manhã do dia 14 de janeiro, na terça-feira você vai poder encontrar também nas lojas oficiais do Flamengo. Camisa bonita, vale a pena você dar uma olhada e ver se você gosta. Agora, falando sobre um cara sobre o qual eu sempre comentei nos meus vídeos, principalmente lá no TikTok, onde já estamos com mais de 4.200 seguidores, seguindo apenas o Flamengo em 4 meses de trabalho,
Eu sempre falei sobre o João Guilherme, narrador que você conhece, do Sport TV, da ESPN, da Fox, e eu dizia que ele era um cara boicotado, porque existe uma clara ligação da torcida do Flamengo com ele, principalmente depois da final da Libertadores de 2019, e ele não era colocado para narrar os jogos do time. E havia inclusive muita cobrança nas redes sociais para que isso acontecesse. Eles preferiam colocar o Paulo Andrade, enfim, outros narradores que não têm uma identificação. Nada contra o Paulo Andrade, é um excelente narrador, mas quando você lembra do Paulo Andrade, você lembra da Premier League, por exemplo. Então, existia essa dúvida, por que não colocam o João Guilherme para narrar os jogos do Flamengo? E ele, que foi no Charla Podcast, ele deu uma declaração, e ele está saindo, já saiu na verdade dos canais Disney em dezembro, o contrato dele encerrou, e assinou com a Paramount agora. E ele disse o seguinte: trabalhar na ESPN é um privilégio. Você dizer que trabalhou na ESPN e colocar isso no currículo é algo muito especial. E sobre as narrações, ele disse o seguinte: eu tenho uma identificação com o Flamengo muito grande, principalmente por conta da Libertadores de 2019, como eu acabei de falar. Mas a ESPN preferia que houvesse um rodízio de narradores para que não houvesse essa identificação de clube-narrador. Foi uma linha que a emissora seguiu. De fato, uma linha que a emissora seguiu, e acho que ela só teve a perder com isso. Só perdeu com isso. Só perdeu. Porque você ter um narrador identificado com o clube não tem problema nenhum. Especialmente se tratando de jogos internacionais, quando qualquer emissora do Brasil vai declaradamente torcer para o clube representante do Brasil. Então, acho que a ESPN só perdeu com isso, deixava o cara narrando campeonatos que não são os que mais nos interessam, podem ser campeonatos grandes, como o italiano, por exemplo, mas ninguém quer saber mais do campeonato italiano em comparação ao campeonato que o Flamengo disputa. Então, acho que a ESPN, os grupos Disney, só perderam. Desejo boa sorte ao João Guilherme, que tem narrações históricas do Flamengo, que coloca bordões que ninguém esquece, o debochado, por exemplo, do De Arrascaeta. Juan joga de terno, só pelas barbas de Zico, né? Ele fala, pelos poderes de Zico, na verdade, pelas barbas de Zico, não, pelos poderes de Zico. Então, assim, é um narrador sensacional e eu espero poder vê-lo narrando jogos do Flamengo em breve. Agora, para finalizar o vídeo, vou falar também sobre algo que está repercutindo e eu já venho falando há muito tempo nos meus vídeos. O Flamengo tem revelado grandes jogadores. Mais de R$1 bilhão em vendas de jogadores criados na base desde 2019. O último agora, João Gomes, 94 milhões pelo volante. Acho que poderia ter saído por mais, falei isso em outro vídeo. Tem até um misto de decepção, tenho só decepção na verdade, né? E o Flamengo, mais uma vez, aí consegue, com crias da base, fazer dinheiro. E não só dinheiro, conseguir resultados tecnicamente dentro de campo. E eu venho falando do Matheus França há muito tempo, que vem se revelando um ótimo jogador, conseguimos a última vitória com o gol dele. O João Gomes era uma realidade. O Vitor Hugo também é um cara que pode vir a ser vendido futuramente. Mas tem um que chama atenção pelo que não está conseguindo fazer em campo. E eu estou falando do Mateusão. O Mateusão é um cara que arrebentou na base, fez aí, tinha uma média de 1 gol por jogo praticamente, mas base é uma coisa, futebol profissional é outra. Eu lembro sempre do Toró. O Toró, que vocês conhecem bem, passou pelo Flamengo, tinha esse apelido porque ele fazia chover em campo. Ele realmente fazia chover em campo. Na base, quando chegou no profissional, não conseguiu ter o mesmo desempenho. E foi o Toró que todos nós conhecemos. O Mateusão parece que a perna pesa quando está em campo. E aí a torcida está pegando no pé já do Mateusão, deixando a perna ainda mais pesada e pedindo para que o Flamengo se livre dele. E aí eu vou ler alguns comentários aqui do Twitter. O Flamengo precisa se livrar logo dessa bomba chamada Mateusão. Alguns torcedores, inclusive, comparando o Mateusão a outros jogadores que não renderam bem. Por exemplo, esse Mateusão é um dos piores que eu já vi usando a camisa do Flamengo. Ele é muito ruim, durão para correr, não tem arrancada, pé torto, parece sempre cansado. Não mostrou nada no profissional, espero que dê a volta por cima, mas está difícil.
Mateusão é pior que Viseu, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Vou ter que queimar muito a língua se virar um jogador útil para o Flamengo no profissional. Nos meus vídeos eu falo que tenho receio de que ele venha se tornar um Lincoln. O Lincoln foi uma grande decepção e não é por falta de oportunidades. As oportunidades estão surgindo para o Mateusão. Alguns aproveitam, outros não. Isso não é nem maldade com o jogador. Ele está no Flamengo, local onde a exigência é altíssima. Não estou dizendo que ele não pode ser jogador profissional. Tem cada cara por aí, né, que você até nem acredita que o cara chegou ao profissional. Mas, no momento, parece que ele não tem futebol, não está conseguindo desenvolver o futebol dele no Flamengo. Jogar no Flamengo é realmente difícil. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de seguir o canal e também deixar o like. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Me ajudem a chegar a mais irmãos rubro-negros. Vou ficando por aqui. Isso aqui é Flamengo. Fui.